Muito boa noite para todos vocês. Vamos fazer a live do livro, Mulheres Posicionadas da Bíblia. E eu quero que você já chame aí todo mundo para estar participando deste momento que eu tenho certeza que vai ser incrível, Nós vamos aqui conversar sobre assuntos relacionados aos livros e eu quero que você participe e seja edificada por essa mensagem. Hoje nós vamos fazer o capítulo 1 e na semana que vem vamos para o capítulo 2 e daí na segunda, depois na terça, capítulo 3 e assim vai. Vai ser, gente, incrível. Então, boa noite para todos vocês que estão chegando. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Pega esse aviãozinho aí, e manda para todo mundo. Chama as mulheres para estar conosco. Tenho certeza que vai ser um tempo onde o Senhor vai falar aos nossos corações. E nós vamos ter uma noite abençoada. No nome de Jesus, Gente, eu tô muito feliz porque assim, Deus faz além do que a gente imagina, não é verdade? Deus nos surpreende. E esse livro foi realmente um presente de Deus para minha vida, E depois eu vou compartilhar com vocês a experiência desse livro, então eu tenho certeza que vai também de alguma forma ativar aí em você alguns sonhos, né, que estavam aí, às vezes está meio perdido aí, algumas coisas que você já parou de sonhar, não é verdade? Ao longo da vida algumas coisas a gente para de sonhar, então eu quero motivar você a se animar para voltar a sonhar, se em algum momento da sua vida você parou de sonhar. Então, gente, eu vou aguardar mais um pouquinho, o pessoal tá chegando. Mulheres Posicionadas. Não podia ser outro nome, né, gente? Senão Mulheres Posicionadas, que é algo que Deus realmente vem trabalhando no meu coração sobre a importância de uma mulher que se posiciona, né? Quando a gente se posiciona, o céu se move, a gente traz impacto para as gerações. São coisas que nós vamos falar aqui, tá bom? Então hoje vai ser uma noite incrível, Boa noite para todos vocês, gente. Ô, glória! A mulherada tá entrando, a mulherada tá chegando. Isso mesmo, compartilha. Me fala aí, se você já conseguiu adquirir o livro. Caso você ainda não tenha conseguido, não tem problema, nós ainda temos livros, dá para você adquirir depois. Obviamente que eu não vou conseguir abordar tudo, né, do livro, até porque eu quero que você tenha algumas, né, surpresinhas também quando você for ler o livro. Mas nós vamos tratar de vários assuntos muito interessantes, porque, gente, tem muito assunto. Se eu fosse fazer um livro, né, detalhadamente dos assuntos, ia ficar muito grande, né? Mas dá pra gente conversar sobre muitas coisas. Pastora, tem online? Temos sim online pela Amazon, tá bom? No link aqui da bio, tanto o meu como do Mulheres Posicionadas da Bíblia, tem, tá bom? Então, pela Amazon, você consegue adquirir o livro e eles já encaminham direto para tua casa, tá bom? Às vezes também são pessoas de outras cidades, né, que você conhece. Fala para elas que pela Amazon ela consegue adquirir, tá bom? E por enquanto nós temos lá na loja da igreja da família Morumbi, né? Nós temos lá disponível na FM Store, tá? Caso você
queira adquirir, tem lá, tá bom? Mas eu tenho certeza que vai ser edificante. Então, ó, o que eu oriento você? É interessante você pegar, né, um caderninho aí para você anotar algumas coisas que Deus vai falando com você. Eu acho isso muito legal, muito importante. Por quê? Porque depois a gente revê as coisas que Deus fala com a gente, sabe? E aí parece que tudo faz sentido. Então, vale a pena você ter um caderninho, você anotar as suas coisinhas, tá bom? Se você tem um livro aí, você pode pegar o seu livro e ir seguindo comigo aqui, tá? E você pode ir compartilhando aqui também, que sempre que der eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários, tá bom? Pra ver se vocês querem falar alguma coisa, né? Compartilhar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, né? Enfim, a gente vai juntas aqui neste momento, tá bom? Ah lá, achei, tô amando o livro, glória a Deus, glória a Deus. Vocês que estão fazendo a leitura aí, esse feedback é muito importante pra gente, viu? Dá uma motivada na gente, saber que tá sendo bênção na vida de vocês, tá certo? Glória a Deus. Vamos lá, gente, vamos lá que eu tô ansiosa pra falar com vocês sobre esse livro. Eu quero falar sobre esse primeiro capítulo. Algo que é muito interessante, gente, as mulheres da Bíblia, elas servem de inspiração para nós. Por muitas vezes, nós não temos, assim, uma referência para olhar, né? Hoje as redes sociais tem o lado bom e o lado ruim, não é verdade? O lado ruim é que aparece muita referências assim ruins, né? Que não nos edificam, não nos abençoam. Mas também a gente pode encontrar muitas mulheres abençoadas pra gente olhar e se inspirar, não é? Mas a Bíblia ela é completa, gente. A Bíblia, ela é uma fonte de inspiração para nós. É uma fonte inesgotável, não acaba. Você pode ler a Bíblia e ela sempre vai se renovar, enfim. E as mulheres da Bíblia, que estão aqui na Bíblia, quando a gente começa a estudar sobre elas, a gente vai se surpreendendo, né? Porque a gente vai começando a se colocar no lugar dessas mulheres e a gente para pensar muitas coisas, eu sou parecida com ela e muitas outras coisas eu preciso avançar, eu preciso ser melhor, né? Então, a gente aprende, a gente sempre vai aprender algo com as mulheres da Bíblia, né? Então, vale muito a pena quando você for ler a Bíblia, você olhar para as mulheres com um olhar diferente, sabe? Você vai olhar para as mulheres com um outro olhar, um olhar de aprendizado, né? Onde elas nos ensinam muitas coisas. E tem uma mulher que eu gosto muito da Bíblia, que é a Esther, né? Que é o primeiro capítulo, Esther. E é engraçado, gente, porque quando o Senhor me chamou para começar a trabalhar com mulheres, a primeira palavra que Deus deu para mim, nessa palavra de conhecimento, né, foi através da vida de Esther, né? Foi a primeira pregação assim oficial que eu fiz para as mulheres, foi falando sobre Esther. Então, quando o Senhor começou a trazer para mim sobre a vida de Esther, eu fiquei assim admirada com a força que essa mulher teve, sabe? Com a coragem que essa mulher teve, com a firmeza do seu posicionamento. Cada detalhe, cada decisão da vida dela que ela tomou foi uma decisão totalmente centrada, né, em Deus mesmo, no conhecimento da palavra. Então, assim, foi uma mulher muito usada.
Então, no meu primeiro capítulo do livro, eu trago essa mulher. Uma mulher que aos meus olhos é uma mulher muito forte. E ela traz a revelação de uma identidade, né, gente? A identidade. A menina órfã, né, chamada Radassa, uma judia, que viu uma oportunidade diante da vida dela que aparentemente, né, era impossível, né, de algo acontecer. E de repente ela olhou e viu uma oportunidade diante dela e ela teve o seu nome trocado, né, Esther. E ela começou a ir para esse lugar como Esther. Ela começou a ir para esse lugar como Esther. Mas houve um momento em que a Radassa precisou se manifestar a sua verdadeira identidade, né? E ela não fugiu disso. Ela encarou a menina judia, que fez toda a diferença, né, gente? É isso aí, glória a Deus. Estou lendo o livro de Esther. Bênção, né, gente? Bênção. Bom, vamos lá. Nesse primeiro capítulo, então, eu começo falando sobre Esther. E falo, né, gente, a respeito de algo que aparentemente, quando a gente olha para a história de Esther, a gente vê que o que nós poderíamos esperar de uma menina órfã que perdeu os pais, foi criado ali pelo primo, tio, né? E ele assumiu aquele papel, né? Aquele papel de pai, né? E começou a sonhar por Esther, né? A sonhar por Esther. Então, aparentemente, Esther era uma menina que não tinha muitas possibilidades na vida, né? Era uma menina que não tinha muito aonde chegar. Mas existiu alguém. Eu gosto muito e eu falo bastante aqui sobre Mardoqueu. Por quê? Porque Mardoqueu, gente, meu Deus, Mardoqueu acreditou num sonho que nem ela mesma acreditou, nem ela mesma sonhou. Eu acho isso incrível, porque a Bíblia não vai falar sobre isso, né? A Bíblia vai falar o quê? Que ele tomou a iniciativa. Mardoqueu tomou a iniciativa por ela, né? Mardoqueu sonhou por ela, Mardoqueu viu uma oportunidade e fez ela ir, fez ela avançar, né? Viu ali, diante da impossibilidade, algo possível. E então fez essa menina sonhar. Isso não é incrível, gente? É incrível quando a gente consegue conviver, ter ao nosso lado pessoas que nos motivam, pessoas que nos empurram para viver algo impossível. Que acredita, né? Acredita na gente, acredita em Deus e no poder de Deus de fazer algo por nós. Então, é muito importante existir essas pessoas na nossa vida, né? Esse cara, gente, esse cara amou Esther como a sua própria filha, entendeu? Amou Esther de uma maneira que ele assumiu todas as responsabilidades por ela. E isso eu acho incrível, porque a gente vê o cuidado de Deus. O cuidado. Deus sempre vai dar um jeito, presta bem atenção nisso. Deus sempre vai dar um jeito de colocar pessoas na nossa vida para cuidar da gente diante de tragédias. Porque foi isso que Esther estava vivendo. Esther estava vivendo uma tragédia na vida dela. Ela perdeu a sua família. Ela perdeu os seus pais. Mas Deus não a abandonou. Deus trouxe ali Mardoqueu para cuidar dela. E cuidou dela em todos os sentidos. Inclusive motivando ela a viver os planos do Senhor. E isso que eu acho importante. Nós passarmos a olhar para a nossa vida e pensar, primeiramente, sermos gratas,
né? Sermos gratas, porque mesmo que as coisas não estejam tão boas como deveriam estar, como gostaríamos que estivesse, mesmo que as coisas estejam difíceis para nós, mas preste bem atenção. Deus colocou pessoas na nossa vida para nos auxiliar. Deus colocou pessoas na nossa vida para manifestar o seu amor e o seu cuidado. Mas muitas vezes a gente não consegue ver porque a gente só olha para o lado ruim das coisas. A gente tem uma dificuldade, muitas vezes, de olhar e ver as coisas boas acontecendo, não é? E eu desafio você, se você estiver passando aí por algum momento difícil na sua vida, talvez momentos de perda, talvez momentos de frustrações, decepções, né? De tristeza. Para um pouquinho, para pensar. Fala assim para sua alma, como o salmista Davi fala: aquieta-te, minha alma, né? Fala para tua alma, aquieta-te, deixa eu pensar, deixa eu raciocinar. E aí você começa a olhar à sua volta e começa a perceber a bondade do Senhor com a sua vida. Começa a ver o cuidado de Deus com a sua vida. Comece a observar Deus ao seu redor, cuidando de você, né? E muitas vezes esse cuidado vem através de pessoas. Talvez não das pessoas que você gostaria, como Esther, né? Gostaria que o pai estivesse do lado, a mãe estivesse do lado, mas talvez não vem dessas pessoas, vem de outras pessoas. Mas sempre vai existir alguém manifestando o amor dele pela tua vida, viu? Então guarde essa palavra no seu coração. Deus, ele nunca nos desampara, ele nunca nos deixa, nunca nos deixa. E diante de tudo que Esther estava vivendo, Deus colocou esse homem no caminho dela. E aí a gente para pensar que na nossa caminhada vão passar pessoas pelas nossas vidas, não é verdade, gente? Vão passar várias pessoas na nossa vida. Algumas é embutido já, é automático, já faz parte, né? Então, por exemplo, a sua família, os seus familiares, você já nasceu nessa família, você já nasceu com esses familiares, então, tipo, isso aí não muda, você não escolhe. Mas existem várias pessoas que você tem a oportunidade de escolhê-las. Quem são essas pessoas que vão caminhar do seu lado? E isso é importante, porque essas pessoas, elas podem ser como Mardoqueu, que motiva, sonha, ora e motiva você a chegar a lugares que você nem imagina. Como se você escolher caminhar com pessoas erradas do seu lado, essas pessoas vão te trazer para trás, essas pessoas vão atrapalhar a sua vida. Então veja, nós temos condições de escolher quem fica na nossa vida e quem não deve permanecer na nossa vida. Quem só tem uma passagem pelas nossas vidas. E todas as pessoas que passam pela nossa vida nos ensinam algo. A gente precisa ser maduro para entender. Inclusive as que nos ferem, inclusive as que nos maltratam, inclusive as que causam algum tipo de dor em nós. Mesmo essas pessoas que passam pelas nossas vidas, elas nos ensinam. Elas vão nos ensinar a ser mais maduros, né? A amadurecer o nosso amor próprio, amadurecer o nosso amor por Deus, amadurecer no trato, nos relacionamentos. Enfim, essas pessoas sempre vão nos ensinar alguma coisa, entendeu? Sempre vão nos ensinar. Gente, tá colocando aqui que tá travando. Tá travando para mais pessoas ou não? Fala aí se tá tudo bem. Tá?
é inclusive quem nos fere. Sim, todas as pessoas vão nos ensinar. A gente precisa aprender o que a gente faz com isso, entende? O que a gente faz com isso faz toda a diferença. O que a gente faz, tá ok, né? Tá normal, então tá bom. O que a gente faz com o que fizeram com a gente, entende? Quem eu vou me tornar com o que fizeram comigo, né? Isso traz maturidade para nós. Então você pode se tornar uma pessoa mais forte, mais resistente, né? Uma pessoa que aprendeu com as situações. Então, na próxima vez, você não cai no mesmo erro, né? E assim, tudo tem um livramento de Deus, tudo tem um cuidado de Deus, né? Mas, ok, essas pessoas passam pelas nossas vidas, mas não são obrigadas a permanecer, entende? Quem permanece na nossa vida é uma decisão nossa, somente nossa. E a gente precisa escolher pessoas para caminhar do nosso lado que realmente sejam pessoas que nos edifiquem, que nos fortaleça, que nos faça caminhar, andar em propósito, entende? Então, esse é um dos assuntos que eu trago aqui no livro, tá? Falo bastante sobre isso também. Por quê? Até coloco aqui, ó. Você escolhe quem continua compartilhando sua vida e construindo suas memórias e sua história. Porque é isso. A nossa vida, ela é feita de memórias e da história que nós construímos, de relações que nós temos. Então, os momentos bons que você lembra que você viveu foi com pessoas, né? Foi através de relacionamentos, né? Você construiu a sua história baseado na interferência de pessoas. Então, é importante nós pararmos e analisarmos o quanto nós estamos tendo relacionamentos saudáveis e o quanto alguns relacionamentos estão sendo meio tóxicos, sabe? Prejudiciais. E esse tipo de relacionamento a gente precisa pôr um fim, se afastar e acabou. Eu já aprendi o que eu tinha que aprender com você, eu não quero mais manter esse tipo de relacionamento, né? E isso em todas as áreas da nossa vida, com todos os níveis de relacionamento. A gente precisa entender até onde dá pra gente se relacionar com as pessoas. Eu costumo sempre dizer que cada pessoa, ela faz parte da sua vida de uma maneira. Nós não podemos classificar todas elas de maneira igual. Então, existem pessoas que, certas pessoas eu posso abrir o meu coração, pedir um conselho, né? Essa pessoa, ela tem confiança, ela passa credibilidade, ela tem um conhecimento espiritual que vai poder me ajudar, enfim. Então, essa pessoa eu consigo me relacionar dessa forma. Existem outras pessoas, gente, que assim, ó, é só pra você sair, curtir, dar risada, distrair seu dia, entendeu? Mas é um tipo de pessoa que não dá muito pra você pegar e expor sua vida, né? Então, todas essas pessoas, ela tem uma contribuição na nossa vida, né? Mas a gente precisa saber diferenciar. A gente não pode abrir a nossa vida para as pessoas erradas, né? Então, é isso, tá? Então, essa é uma parte que eu trago aqui no livro, que eu falo a respeito disso, né? As pessoas que nos cercam, a gente observar o quanto essas pessoas são importantes na nossa vida e quanto outras não estão sendo importantes, não precisam estar fazendo parte do nosso dia a dia. Amém? Glória a Deus. É isso aí, gente. É isso aí. É isso aí. Aí, ó, deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando de comentários aqui. Deus confirmando o que hoje mesmo falei com uma amiga que o Senhor me apresentou. Amém. É isso. Tá vendo? Tenho pessoas ao nosso lado que nos edificam e nos mantém mais próximos de Deus. É isso. A gente precisa entender, né?
as pessoas que nos levam para mais perto de Deus e as pessoas que nos afastam de Deus. Então, essas pessoas, a gente não precisa delas convivendo com a gente o tempo inteiro, tá bom? Uma outra questão que eu trago aqui também, muito interessante, eu vou falar a respeito de obediência. Esther foi uma mulher que obedeceu, gente. Ela obedeceu. Ela começa obedecendo Mardoqueu, né? Ela obedece o tempo inteiro. E quando ela vai lá pro lugar do harém, lá, ela passa por todos os processos em obediência. Esther era uma pessoa muito agradável. Esther era uma pessoa de fácil convivência e era uma pessoa que submetia e obedecia. E Deus me trouxe uma chave muito importante sobre obediência que eu compartilho aqui no livro e eu quero falar com vocês. Aqui em Mateus 18:18 vai estar escrito, né? Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Então, tudo que nós ligamos aqui em concordância, aqui acontece no céu. Então, veja só, quando nós obedecemos, nós estamos entrando em concordância. Olha que interessante. Quando nós obedecemos, nós estamos entrando em concordância. E quando a gente entra em concordância, o que a palavra de Deus diz? Que tudo que vai ligar na terra é ligado no céu. Então, Deus manifesta o poder dele quando há unidade, quando há concordância. Então, quando há obediência, há concordância, há unidade. E onde há unidade, há manifestação do poder de Deus. Olha só o que diz, né, em Mateus 18:20. Onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Né? Então, a unidade traz a presença de Deus, né, gente? Às vezes a gente não consegue ter noção do quanto é importante a unidade, o quanto é importante a obediência, mesmo quando muitas vezes é difícil a gente compreender, mesmo quando muitas vezes é difícil a gente tomar uma decisão que a gente não quer fazer, né? E aí eu trago algumas questões até que aconteceu comigo, né? De minha mãe, quando era adolescente, pedir algumas coisas para eu fazer e eu ficar muito brava porque eu não queria fazer, né? E eu extravasar, assim, a minha ira para então eu depois ir lá e fazer, né? Mas a gente tem que entender que quando nós obedecemos aquela pessoa, e no caso Deus também, quando a gente obedece essas pessoas que são pessoas de confiança, pessoas que estão fazendo certo, né? Então a gente fica tranquilo, porque a gente sabe que essa pessoa tá pedindo pra gente fazer algo que é pro nosso próprio bem, entende? É que a gente fica numa luta dentro de nós, na nossa cabeça, né? Entre, eu quero fazer, eu não quero fazer. Será que é pra fazer, não é pra fazer? E a gente fica naquilo, né? E Esther, em todo o tempo, essa mulher obedeceu, gente. Obedeceu. E obedeceu em momentos, assim, em que ela teve que pôr a vida dela em risco, né? Que foi o grande momento quando ela descobre, né? Quando ela descobre que ela tinha estava armando, né, contra o marido dela, contra o rei, e ela vai lá corajosamente, fala para ele de toda a armação, e quando ela tem que se chegar diante do rei sem permissão. E naquela época, gente, se o rei não estendesse o cetro, né, não desse ali
tá liberado, né? Tá tudo bem. A pessoa morria. Então todo mundo sabia que ninguém chegava diante do rei sem a permissão dele. Ninguém se colocava diante do rei sem ele pedir, sem ele autorizar. Chegar diante do rei assim do nada, né, sem aviso prévio, era morte, né, perigo de morte. Então, ela foi muito corajosa, ela enfrentou, né, a ordem, inclusive, ela aceitou a ordem de Mardoqueu quando ele falou, olha, é a hora, foi para isso que você foi chamada, é por isso que você está aí. O seu chamado é acima da sua própria vontade, né? O seu chamado é em benefício do povo de Deus. Você precisa ir. Você precisa fazer isso. É para isso que você está aí. Então, Mardoqueu, veja, como Mardoqueu em todo tempo, gente, era um homem de Deus na vida daquela mulher, porque em todo tempo ele direcionava ela, lembrava de quem ela era. Olha, lembra que você é a Hadassah, tá? Você é a judia. Você tá aí por um propósito, né? Então, mesmo nos momentos em que ela teve que se desafiar o seu medo, vencer o seu medo, criar força e coragem da onde muitas vezes ela não tinha, ela se posicionou, ela falou assim, tá bom, eu vou, mas ela não foi de qualquer jeito, hein? E isso é importante. Esther não foi de qualquer jeito. Esther promoveu ali um jejum e oração de 3 dias. Vai todo mundo jejuar. Eu não vou nessa batalha sozinho. Vai todo mundo jejuar, vai todo mundo orar, inclusive os animais. Até se o Zai e a Dara tivessem naquela época, eles iam jejuar também. Vai todo mundo orar, todo mundo jejuar 3 dias, sem comer, sem beber. E Deus, né, agiu com a sua infinita misericórdia e cumpriu o seu plano. Mas precisou essa mulher ir e essa mulher se posicionar. Gente, a atitude de Esther foi tão poderosa que essa mulher ela perpetuou. Até hoje os judeus comemoram a festa de Purim. Veja, uma mulher livrou. É como se fosse trazendo um pouco mais atual, é como se o Hitler, sabe? Ela parasse o Hitler dos tempos de hoje, né? É mais ou menos isso. Essa mulher, ela foi corajosa, né? Ela foi muito corajosa, ela colocou a vida dela em risco por amor a um propósito maior. E Deus vê, gente, e Deus tá nesse negócio, Deus fez tudo isso acontecer para que ela fosse esse instrumento de poder. Só que às vezes a gente não conhece todos os planos de Deus, às vezes a gente não sabe o que vai acontecer, e aí o que acontece? A gente não confia o suficiente. Quando a gente ouve a voz de Deus falando, faça isso, faça aquilo, a gente fica com medo de fazer. Mas eu vou... Meu Deus, é a minha vida, é os meus sonhos, é os meus planos, como que eu vou abrir mão disso? Como que eu vou fazer isso? Né? Mas é a mão de Deus, é a obra de Deus, e tudo que Deus faz é bom, é agradável, é perfeito, a gente tem que confiar. Às vezes nos falta confiança em Deus, de entender os seus propósitos e querer vivê-los, né? Então... é importante a gente entender que essa mulher, ela obedeceu assim de uma maneira tão maravilhosa que tudo deu certo na vida dessa mulher. Tudo deu certo. Essa mulher viveu literalmente uma vida de rainha da maneira que deveria ter vivido, né? E é muito interessante a gente... entender, né? Entender o quanto é importante essa vida, né? De obediência. Amém? Meu Deus, tô falando, hein, gente? Deixa eu ler um pouquinho o comentário de vocês. Passei por um tempo difícil, mas aprendi que ao estar perto do meu pai, no período de luto, hoje vivo... não sei o que é de Deus, honrou e nos trouxe de volta para estar na casa de novo. Glória a Deus. É isso aí.
Ela teve sabedoria, fidelidade ao Senhor além demais, obediência à manifestação de Deus. É isso, gente. A gente tem que entender, é necessário selecionar para não se machucar tanto. É isso aí. Então, esse é um mistério que envolve obediência, um mistério que abre as portas. Amém? Um outro assunto que eu trato aqui nesse primeiro capítulo também, ainda pegando Esther como referência, a gente vai falar eu falo a respeito de 3 dimensões, né? Que é as dimensões de amor que Jesus ele vai falar lá em Mateus 22, do 37 a 39, ele fala, respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este. Ame o seu próximo como a si mesmo. Eu acho fantástico isso aqui. Tem uma coisa que eu levanto uma bandeira pelas mulheres em relação ao amor próprio, né? Eu entendo que a mulher precisa ir para esse lugar de se amar. Muitas não conseguem desenvolver esse amor próprio. E Jesus vai falar sobre isso. Jesus, ele vai falar sobre amar a Deus, né? Então, amar a Deus em primeiro lugar. Mas depois ele vai trazer 2 tipos de amor, que é o amor do próximo e o amor a si mesmo. Então, só que para amar o próximo, você precisa amar a si mesmo, né? Então, é muito importante. E a gente vê que Esther, ela se amava, né? Esther, ela tinha um cuidado com ela cuidava do corpo, da alma e do espírito, que são outras 3 dimensões que a gente tem que cuidar de nós, do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, porque nós somos essas 3 coisas, gente. Nós somos essas 3 coisas. Mais pra frente, no outro capítulo, eu vou falar bastante sobre isso, porque é muito importante, né, a gente entender. E algo que eu acho muito interessante é que a gente só vai conseguir amar o próximo se a gente se amou antes. E pra gente se amar antes, a gente precisa amar a Deus. Então, é uma cadeia, entende? Você não vai conseguir amar o próximo se você não amar a si mesmo e amar a Deus antes. Então, quando você ama a Deus e ama o próximo e ama você mesmo, então você vai conseguir amar o próximo. Olha só que interessante isso aqui. Cuidar-se, eu coloco aqui no meu livro, lá na página 28. Cuidar-se é um ato espiritual. Muitas pessoas não param para pensar sobre isso. Mas o cuidado que você tem com você mesmo é um ato espiritual. Entende? Às vezes a gente não consegue entender isso, mas é a mesma coisa que você declarar: eu reconheço o valor que Deus me deu. É você reconhecer, quando você se cuida, quando você se ama, quando você se respeita, quando você se coloca nesse lugar de respeito, de amor, de cuidado com você, você tá glorificando a Deus. E você tá declarando, olha, eu cuido, eu dou valor, eu reconheço o que Deus fez por mim, né? O amor que Ele me deu. Por quê, gente? Porque Ele te trouxe a vida. Deus te trouxe a vida. Você passou um ser que vai durar eternamente. Então, você precisa se respeitar, se amar, se valorizar, né? Eu até coloco aqui que a gente se olhar no espelho, né, e a gente declarar: eu sou amada, escolhida, formada pelas mãos de Deus, tenho valor e beleza,
né? Porque muitas dificuldades que as mulheres passam é com a sua autoestima, né? É com aquilo que elas olham no espelho. E muitas vezes estão insatisfeitas e sem força para reagir. E aí começam a entrar num estado onde vai permitindo, sabe? Vai permitindo situações de humilhação, se sujeitando, né, a estar em lugares e conviver com pessoas que te desprezam, que te maltratam, né? Por quê? Porque ela não reconhece o valor dela. Ela não reconhece o quanto ela é importante, o quanto ela é amada, o quanto ela é linda, né? Então, é um ato espiritual, porque vai também resultar em algo espiritual. Toda vez que você não cuida de você mesmo, toda vez que você não se ama e se respeita, vai ter um resultado espiritual. Vai abalar a sua saúde mental. Automaticamente abala também a sua saúde física e a sua saúde emocional. São 3 coisas, 3 dimensões também que andam juntos. A corpo, alma e espírito. Eu também falo disso no livro, tá? Também falo isso. Ter amor próprio é cuidar do corpo, da mente e do coração. É evitar tudo que destrói nossa identidade e o escolher que nos aproxima dele, exatamente. Aí, ó, aquele é o parágrafo que destaquei no livro quando li, exatamente. É isso, parar de ficar com as comparações. Gente, não adianta entrar nessa linha de comparação, pelo amor de Deus. Não é bom. A gente tem pessoas que nos inspiram, sabe? A gente tem pessoas que a gente olha e fala, nossa, essa pessoa me inspira. Às vezes ela inspira você no comportamento, na inteligência, ou ela inspira você no modo de se vestir, no modo de falar, na cor do cabelo, enfim, alguma coisa aquela pessoa, elas podem te inspirar. E inspiração é diferente de comparação. Por quê? Porque quando você se inspira, você acha bonito, acha interessante, e algumas coisas você fala, vou ver se cabe em mim, né, também. Mas você entende que você não é aquela pessoa, que você não tem que ser igual a ela, que você não tem que viver como ela vive, é diferente. A comparação, ela leva você a olhar para você e desprezar quem você é, desprezar como você vive, né? Desprezar as suas características. E aí, minhas irmãs, a gente entra num ciclo terrível de baixa autoestima, a gente vai se degradando, né? Se denegrindo, a gente vai se prejudicando, assim, nos diminuindo, né? As nossas capacidades, as nossas qualidades, né? Todo mundo tem qualidade, gente. Todo mundo tem dom, tem talento, todo mundo tem. E não são iguais, não vai ser nunca. Eu sempre falo lá para as mulheres, né? Para as mulheres posicionadas nos cultos, eu falo, gente, lembra, sempre vai ter uma mulher mais bonita que você. Sempre vai existir uma beleza diferente de você. Mas não significa que você não é bonita, né? Não significa que você não tem o seu valor, porque a outra tem uma aparência mais bonita. A gente precisa se amar e se aceitar, né? Algumas coisas na nossa vida a gente precisa melhorar, né? E a gente vai buscar ter uma saúde melhor, a gente vai buscar fazer algumas coisas que a gente se sente bem, por exemplo, pintar a nossa unha, fazer a nossa sobrancelha, pintar o cabelo, fazer umas ondinhas no cabelo. Enfim, a gente vai tentar fazer algumas coisas que melhore a nossa autoestima. E tudo bem, eu acho isso muito bom, porque isso é cuidado também. Mas a gente não pode entrar
numa onda de degradação, sabe? De nos prejudicar. Não, a gente precisa ter equilíbrio, né? A gente precisa ter equilíbrio, entender que Deus nos fez assim, com essas características, com um propósito, né? Que talvez a gente nem entenda hoje, mas existe, né? Então, é importante, tá? Então, essa é uma das coisas que eu trago também aqui no capítulo 1, a importância de você cuidar bem, né? Uma outra questão, gente, isso, não fica numa paranoica, isso mesmo. Pastora, você é minha inspiração, ô Glória, obrigada, que eu seja bênção para a vida de vocês. Uma outra coisa, deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Uma outra coisa que eu trago aqui no livro, nesse capítulo 1, olha gente, já tá dando quase 1 hora, meu Deus. É que eu falo sobre ser uma mulher relacionável, né? A gente ser uma mulher que desenvolve relacionamentos saudáveis. Ser uma mulher que é mais doce, sabe? Mais amável, que faz atitudes, né? Tem atitudes que abençoa, né? Então, a gente vê ao longo da história, né, de Esther, nós vamos ver que ela tem, em todo tempo, ela é querida, ela é relacionável, sabe? Ela tem atitudes assim que atrai as pessoas para perto dela. Aqui em Provérbios 21:19 vai dizer assim, ó, é melhor viver no deserto do que compartilhar a casa com uma mulher rixosa e irritadiça. Ela fala, ó, é melhor eu ir lá pro meio do deserto do que eu conviver com essa pessoa chata, que vive irritada, que reclama de tudo, né? Então, a própria Bíblia já vai falar sobre esse tipo de mulher. E é interessante que Deus, quando criou a mulher, gente, criou a mulher para ser relacionável. Por quê? Porque ele criou a mulher para se relacionar com Adão. Então a mulher já nasce, né, com mais neurônios, fala mais, entendeu? Então, por quê? Porque ela se relaciona melhor. A mulher sabe se relacionar melhor do que o homem. Vocês podem ver, né, numa conversa de homem, numa conversa de mulher, totalmente diferente. Dura muito mais tempo as conversas de mulher, não é? Então, nós somos seres relacionais, né? A gente precisa se relacionar, a gente precisa conversar. Se você tá numa fila, você não fica quieta, você vai conversar, você vai puxar assunto. Se você não puxa, a outra puxa e você dá sequência no assunto e assim vai. Por quê? Porque mulher é assim, gente. Mulher gosta de se relacionar, entendeu? Então, é importante a gente saber lidar, né? Saber conviver com as pessoas, né? De maneira saudável. Eu até coloco aqui, ó, já parou para pensar quantas portas se fecharam para você por não saber se relacionar com as pessoas? Muitas vezes, portas podem ter se fechado para nós, porque a gente não soube ter um bom relacionamento. Mas também, quantas portas já se abriram nas nossas vidas, porque a gente soube ter bons relacionamentos, a gente soube tratar bem aquela pessoa, a gente soube ser atenciosa, e isso gerou muitas vezes no coração da pessoa um sentimento de gratidão, a ponto dela querer te abençoar, dela querer te dar um presente, dela querer fazer algo por você, né? Então, várias situações, se você parar para pensar aí, de coisas que você viveu, de experiências que você passou, foi porque você foi uma pessoa bem relacionável, né? E isso abriu portas para você, né? E outras
quando você não soube lidar com algumas pessoas, fechou-se algumas portas, né? Porque às vezes, gente, a gente vai ter que saber lidar com aquela pessoa difícil, porque às vezes a chave tá ali. A chave que você precisava tá ali na mão daquelas pessoas que você vai ter que aprender a se relacionar com elas, né? Por quê? Porque são pessoas que têm influência e que vão abrir portas para você. Então, nós precisamos saber ser relacionáveis, né? Não é ser falsa, não estou falando de falsidade, estou falando de saber realmente conversar, saber tratar as pessoas, saber falar com as pessoas, né? E isso é um grande desafio para nós mulheres, ainda mais nos tempos de hoje, tá? Por quê? Porque essa ideia do feminismo que está sendo falado muito hoje, traz essa ideia assim de que a mulher pode fazer o que ela quiser, do jeito que ela quiser, né? E a mulher acaba perdendo a feminilidade dela, sabe? Acaba perdendo a doçura dela pra ser aquela mulher forte, aquela mulher que resolve tudo, aquela mulher deixa do meu jeito e não sei o quê. E a gente acaba perdendo muita coisa no meio do caminho, né? Muita coisa que é característica da mulher, né? Ser doce, ser aquela mulher que apazigua, que traz paz, que traz tranquilidade, que traz segurança para os relacionamentos, né? Por quê? Porque a gente entra nessa loucura de eu tenho os meus direitos, eu tenho que fazer do meu jeito e nananá, e a gente perde muitas coisas no meio do caminho, tá? Então, eu trago também um pouco a reflexão a respeito disso, tá bom? Esse é um dos outros assuntos que eu trago aqui no livro. Trago também algumas dicas, que daí você adquire o livro e você vai ver. Quem já tá com o livro já viu algumas dicas que eu dou aqui a respeito de como a gente se relacionar com o nosso cônjuge, por exemplo, né? O nosso marido abençoado, né, gente? Que nos dá uma certa dor de cabeça, não é verdade? Então, como que a gente lida, né, com as pessoas que a gente tem que conviver todos os dias? São pessoas que a gente ama, mas que também tem o jeitinho deles, né? Inclusive, eu falo aqui no livro, não tive oportunidade nesse livro de falar um pouco mais sobre isso, mas eu falo a respeito do toque, né? Eu desenvolvi toque, que é tormento obsessivo compulsivo, transtorno. E, gente, quem tem toque são pessoas perfeccionistas, né? São pessoas que gostam das coisas assim, sabe? Tudo alinhadinho, tudo arrumadinho, tudo certinho, tudo. E fugiu do controle dessa pessoa, pronto, essa pessoa fica irritada, essa pessoa. Então, eu passei por isso. E eu sei que é difícil conviver, né, com pessoas assim. Então, eu orei bastante ao Senhor, eu creio que o Senhor me curou mesmo, né? Então, consegui lidar, tenho conseguido lidar com isso, né? Então, melhorei bastante, tá? Então, é isso. Ó, colocar aqui, ó. Tem que ter paciência e amar sendo sábia para eles serem maridos bons. É isso aí, né? Eu falo, eu não sei se é nesse capítulo, mas eu falo a respeito de as pessoas algumas pessoas vão extrair o nosso melhor e outras vão extrair o nosso pior. E a gente faz isso com os outros também. Algumas pessoas a gente extrai o melhor delas e outras a gente extrai o pior. Então, quando a gente é pessoas relacionáveis, a gente vai buscar
extrair o melhor das pessoas e as pessoas o melhor de nós, né? Então, é isso, tá? Quem se relaciona bem atrai favor, oportunidades e paz. Que eu acho que todo mundo quer hoje é paz, né? É você conseguir entrar na sua casa e ter paz, entrar no seu trabalho e ter paz, sair com a paz, ter paz com todos, né? Então, buscar ser uma pessoa relacionável é você buscar ter a paz, tá bom? E atrai, a paz atrai oportunidades, como eu já falei, e atrai o favor, né? Então, quando você menos esperar, você vai ver aí o favor de Deus, o favor das pessoas, né? Abençoando a sua vida. Amém? Glória a Deus. Gente, já tá acabando. Meu Deus, já tá dando 1 hora. Tem muita coisa aqui. Eu vou tentar pegar alguns pontinhos só aqui. A fidelidade de Deus nos livra do mal. Foi incrível esse posicionamento de Esther, porque Esther se posicionou em ser fiel ao marido dela. Quando estavam tramando contra ele, ela correu contar para ele e foi fiel ao seu marido. E diante disso, ela teve um grande livramento, né, gente? Porque imagine só se o marido dela tivesse morrido e Ramã tivesse assumido. Ou algum aliado de Ramã. Todo o povo judeu, né, sabe lá o que teria acontecido. Então, a fidelidade dela livrou ela mesma do mal, né? E todo o plano e todo o propósito. Então, a fidelidade, ela é muito importante, nós sermos fiéis às pessoas que a gente ama, fiéis às pessoas que a gente tem um relacionamento, um compromisso, né? Nós precisamos ter esse atributo de ser fiel, né? Ser leal às pessoas, ser verdadeiro, né? Isso é muito, muito importante. Esther foi essa pessoa, tá? Uma outra coisa que eu falo aqui no livro, para finalizar aqui, eu coloco aqui, né, que enquanto o povo jejuava, Deus agia nos bastidores. E é isso. Enquanto você faz a sua parte, Deus vai mover tudo que precisa ser movido para as coisas acontecerem. Certo? No caso de Esther, o rei perdeu o sono, pediu o livro de memórias, se lembrou de Mardoqueu, né, que foi o ponto de virada para tudo mudar. Quando nos posicionamos, o Espírito Santo move o que é necessário. Isso é importante você entender. Entenda essa verdade na sua vida. Meus irmãos e minhas irmãs maravilhosas. É Deus que faz. É Deus. Ponto. Deus faz. Você só precisa estar posicionada aonde Deus quer que você esteja posicionado. Você só precisa fazer o que Deus pediu para você fazer. E a nossa parte, entenda, sempre vai ser a mais fácil. Sempre. Ah, Carla, mas olha, o que Deus me pediu é muito difícil. Fique tranquilo, é a parte mais fácil. É a parte que você dá conta. É a parte que Deus falou que você é capaz de fazer. Então, faça. Entendeu? Só faça. Quando nós nos posicionamos, o Espírito Santo move. Ele move as pessoas, ele move corações. Ele move o que for necessário para fazer com que aconteça o que ele quer que aconteça. Isso que é importante de entender. Que quando Deus nos pediu algo, não foi a vontade dele. Não é o que ele quer. Se é o que ele quer e a gente só vai fazer o que ele quer, quem vai mover tudo para acontecer é ele, porque é ele que quer que aconteça.
Mas o desafio maior nosso é confiar. Esse é o nosso maior desafio. Confiar. E não é confiar no que nós estamos fazendo, mas é confiar na palavra liberada de Deus. Entendeu? A gente confiar no que Deus está falando, no que Deus está direcionando e a gente fazer. Então, esse é um grande desafio. Inclusive, já deixa para o próximo capítulo. Que o próximo capítulo eu vou falar de uma das mulheres que eu mais amo na Bíblia, que é Débora e Jael, que eu vou falar sobre a coragem dessa mulher posicionada, que ouviu a voz de Deus e foi até o fim cumprir o propósito dela. Então, é isso. Nós não precisamos fazer nada além do que o Espírito Santo nos pede. O que Deus nos pediu, a gente vai, faz, e o resto, Deus move. Deus moveu o coração do rei todas as vezes que Esther se posicionou. Deus moveu o coração do rei, Deus fez o impossível acontecer e Deus trouxe vitórias tanto para Esther como para todo o povo dele, porque esse era a vontade de Deus, entendeu? Essa era a vontade de Deus. Então, entenda que você, mulher, foi levantada por Deus para essa geração, para esse propósito. E quando o Senhor fala com você, quando o Senhor te dá direção, não temas, se posicione, faça o que precisa ser feito, né? E Deus te dará a vitória. Deus moverá o que for necessário mover para te dar a vitória. Mas tudo começa quando você volta a sonhar, não é? Quando você sonha, quando você corre atrás e você vai caminhando nisso, Deus vai te levando para o propósito e vai cumprir toda a boa vontade dele. Amém, gente! Ai, muito bom estar com vocês. Meu Deus, falei 1 hora. Será que a live vai cair? Eu não sei como é que tá, mas... Bom, esse aqui é o livro. Eu gostaria muito que você, se você consegue printar, você consegue printar a página e me marcar na rede social. Se você ainda não segue o Instagram, né? O Instagram do livro, segue lá, @Mulheres Posicionadas da Bíblia _. Segue lá que eu vou colocar sempre umas coisinhas lá, vou sempre fazer uns videozinhos. Eu tô me motivando, gente, pra conseguir dar conta aí de trazer conteúdos que edifiquem a sua vida, tá bom? Então, eu vou aqui, ó, paralisar, tenta printar e me marcar. E fala pra mim o que você achou da live, se foi legal, se foi edificante. Depois você comenta lá nos comentários, porque tudo que vocês colocaram aqui vai apagar. Aí lá, você vai lá na live, comenta, vai subindo, vai aparecendo, vai compartilhando para outras pessoas, para abençoar a vida de outras pessoas também. Amém? Então vamos lá, eu vou fazer um sorrisinho aqui, você printa e me marca, combinado? Ó, então vai, 1, 2, 3 e já! Foi? É isso aí. Ó, antes de encerrar, eu vou contar uma novidade aqui. Amanhã, eu quero agradecer já a Raíssa. Raíssa maravilhosa, obrigada por toda a força que você tem me dado. Obrigado. A Raíssa tem me ajudado, me motivado. E eu tô muito feliz pela vida da Raíssa, por ela estar me ajudando. E ó, nós tivemos uma ideia super incrível. A Raíssa falou, pastora, vamos fazer um sorteio com 2 livros seus. É isso, eu vou fazer um sorteio. Vou presentear 2 pessoas. Então, você vai marcar a amiga e ela pode ganhar, tá? Você ganha e ela ganha.
E aí, caso, né, você já tenha, você pode presentear uma outra pessoa, não é verdade? Daí você dá para outra pessoa. Então, eu vou fazer um sorteio. Amanhã, por volta do meio-dia, a gente vai postar. E aí você curte, marca, ajuda a divulgar. Que daí no final, na última live, eu vou fazer o sorteio, tá bom? A gente vai fazer o sorteio. E vai ser abençoado mais 2 livros para abençoar aí algumas pessoas, tá bom? Então, gente, é isso. O sorteio, o print já foi feito e eu espero vocês na próxima live. A próxima live vai ser segunda-feira que vem. Na semana que vem, gente, eu vou fazer na segunda e na terça, tá bom? E aí na outra semana, segunda e terça, porque daí nas próximas semanas eu já não conseguiria fazer. Então eu já vou emendar. Fechou? Pra gente não cortar e fazer as 5 lives, cada um de um livro, de um capítulo. Ai, gente, obrigada pela participação de vocês, obrigada por vocês estarem aqui. Eu vou deixar a live salva, tá bom? Porque eu sei que teve gente que não conseguiu entrar e me pediu, eu vou deixar a live salva, tá bom? Pra quem não assistiu. E se você quiser assistir de novo, pense pegar algumas coisas aí que não foi pego. Fechou, gente? Eu espero conseguir salvar, né? Meu Deus, me ajuda, que faz tempo que eu não faço live. Nem sei mais como que encerra. Vai dar certo. Vai dar certo. Fechou, gente? Obrigada pela participação de vocês. Tenham uma boa noite. Deus abençoe todos. Em nome de Jesus, que o Senhor levante Estérs nessa geração, que o Senhor te levante para fazer a diferença, que você seja uma mulher posicionada, que você seja referência, que você seja influência, que você seja a luz deste mundo e o sal dessa terra. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até semana que vem.